Boa noite! Está no ar a primeira edição do TJ PUC do período noturno de 2016. Boa noite! Estamos ao vivo no canal ABCLC no YouTube. Os destaques de hoje são: Ubers e taxistas disputam espaço na região. Abril e março, meses de campanha pela inclusão autista e da síndrome de Down. Comércio ambulante tem aumento em Campinas. E ao vivo, as últimas informações sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Desemprego leva ao crescimento do mercado informal em Campinas. Uma pesquisa revelou um aumento do número de vendedores ambulantes na cidade. Joselito já teve um emprego formal, mas desde 2013 vende água no centro de Campinas para sustentar a família. Ele é um dos tantos comerciantes que trabalham por conta própria, vendendo mercadorias em praças públicas. O comércio ambulante é proibido pela fiscalização por não estar dentro das normas municipais e por esses vendedores não pagarem as devidas taxas para atuar. Mesmo assim, neste ano, o aumento de vendedores ambulantes foi de 15% em Campinas. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Lojistas. As causas do crescimento desse comércio de ambulante, na minha opinião, tem a ver com o momento atual da economia brasileira. Sobretudo do ano passado para cá, a situação econômica piorou bastante. Como o desemprego tem aumentado por conta disso, eu vejo esse aumento do comércio de ambulante como uma saída para essas pessoas que perderam seu emprego no decorrer dos últimos 2, 3 anos aí. Joselito, que tem na venda de água a única fonte de renda para sustentar a mulher e os filhos, fala sobre os desafios do trabalho. Um é a fiscalização, né? Eles pegam mesmo, levam a mercadoria. E a outra é sobre assaltos, outras coisas também, né? Enquanto a reportagem era gravada, um fiscal apreendeu a mercadoria do vendedor. Normalmente é desse jeito, né? Aqui diz o solo é público, né? Só que assim, tanto faz você estar parado, sem estar trabalhando, eles levam assim mesmo, independente se você está trabalhando ou não. Catou aqui parado aqui, pode ver que pegou e já levou. Ele está tirando o leite da boca do meu filho, né? Por exemplo, né? Hoje ele levou 3 águas, mas tem dia de me levar muito mais. Felizmente, para Joselito não faltam compradores. No comércio formal, quando a gente vai comprar uma água que era para ser vendida a R$2, igual ele vende, mais barato, a gente tem que pagar R$5. Então eu prefiro comprar no informal, além de já estar na minha mão aqui na frente, eu ainda posso já ir tomando a água e fica muito mais barato. Isso pode, sempre no condicional, né? Pode gerar alguma renda, então esse pode também ser um fato positivo. Mas o lado negativo é que aumenta e muito o mercado informal de trabalho, né? E aí é um mercado de trabalho que não tem proteção social nenhuma. Então são pessoas que estão fora da legislação trabalhista sem nenhum tipo de proteção. Então esse é o lado mais perverso dessa situação. Segundo o IBGE, a situação do desemprego no país aumentou 9,5%, o que representa 9,6 milhões de pessoas desempregadas. Na região de Campinas, mais de 39 mil trabalhadores foram demitidos ano passado. Só o setor industrial demitiu mais de 20 mil pessoas. Nós vamos agora falar com o repórter Mário Gregório sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Boa noite, Mário. Quais são as novidades? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Hoje foi mais um dia movimentado no Congresso. Após o PP anunciar que rompeu com o governo e que vai votar contra a presidente Dilma Rousseff no processo de domingo, as atenções do Planalto estão voltadas agora para o PSD, partido do atual ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Hoje, o líder do partido, Rogério Sozzo, anunciou que a maioria dos membros votarão contra a presidente no processo de domingo. Ainda falando sobre a votação, hoje o deputado Beto Mansur, do PP, que é o primeiro secretário da Câmara, anunciou que os deputados da região sul serão os primeiros a votar no domingo. Já os deputados da região norte vão encerrar os trabalhos. Voltamos ao estúdio. É com você, Stephanie. Obrigada, Mário. Mesmo ilegal, Uber funciona em Campinas há quase 3 meses e já tem quem prefira o serviço ao invés do táxi convencional. Você já andou de Uber? O aplicativo de transporte privado já está disponível em Campinas, a primeira cidade do interior a receber o serviço no Brasil.
Os custos das viagens chegam a ser até 50% menores que os cobrados pelos táxis comuns, o que faz toda a diferença para o passageiro. O Uber ele é muito mais econômico em comparação aos outros. Ele é mais prático também. Você abre o aplicativo, você já chama, em 2 minutos eles estão na porta da sua casa. Você não precisa estar com dinheiro e nem com cartão, ele já vai direto no aplicativo, já encerra tudo. É tudo mais prático, tudo mais fácil. Eu acho que isso pesa muito na hora de ir pelo Uber. Para Jorge Pansani, representante do Sindicato dos Taxistas, o preço baixo prejudica a categoria, mas reconhece que a concorrência com o Uber trouxe melhorias para o serviço de táxi. Eles estão nos prejudicando porque eles estão colocando o preço lá embaixo para extinguir a categoria do táxi que há mais de 50 anos está aí no mercado. Eles entraram com um aplicativo com o valor lá embaixo para destruir e amanhã depois eles vão colocar o preço que eles querem. Nós estamos uniformizando os nossos taxistas, nós estamos melhorando o atendimento. Por um lado, foi até bom que aconteceu algumas coisas, porque o taxista ele olhasse de maneira melhor a sua categoria, que ele visse o quê? Que ele tem que melhorar o seu atendimento, ele tem que se vestir melhor, ele tem que saber falar melhor. Mas o Uber encontrou problemas na cidade. Aqui vigora a Lei Municipal 13.765, que define como clandestino qualquer transporte individual de passageiros que concorra com o serviço de táxi, sem autorização da INDEC. No entanto, há controvérsia se essa lei realmente deveria ser aplicada a Uber, já que ela se baseia em veículos automotores de aluguel, e os carros usados pelo Uber pertencem aos motoristas. O Uber também é considerado ilegal em outras cidades brasileiras, como Porto Alegre e Recife. Já Belo Horizonte permite o serviço, contanto que um taxista dirige o carro. O Uber defende que é legal, de acordo com a Lei Federal de Mobilidade Urbana. A estudante Bruna Manzo passou a usar o Uber pelos benefícios que o serviço oferece em comparação com o táxi. Eu acho mais vantajoso o fato de você poder pagar pelo cartão depois. Eu também acho legal o tratamento que eles têm assim, com os clientes, o caso da água no carro, às vezes a balinha, né? Eu acho que é um tratamento diferenciado, uma coisa que faz você se sentir um cliente mais especial assim. E eu acho mais seguro também. Marcel é motorista de Uber desde que o serviço foi implantado em Campinas e acredita que os táxis devem se adaptar para não perder os clientes. Agora, muitos taxistas estão melhorando o seu atendimento. Isso aí já é visível já. Ou eles se adaptam às novas tecnologias, ou muitos vão acabar quebrando. Agora vamos para o intervalo e voltamos já já. Desde 1972, a Clínica de Fonoaudiologia da PUC Campinas está de portas abertas para a comunidade. Com equipamentos de última geração, realiza exames e terapias de reabilitação da fala. Se necessário, oferece aparelhos auditivos. Mais informações pelo telefone 3343-6843. Estamos de volta com o TJ PUC. Abril é o mês de conscientização do autismo, o Abril Azul. Em Campinas, uma instituição que atende crianças autistas promoveu a caminhada da inclusão. Felipe é uma criança ativa, adora brincar e assistir filmes. Olhando assim, nem parece que Felipe é uma criança autista. O autismo é uma síndrome comportamental que compromete as habilidades de comunicação e interação social. Existem cerca de 150 mil casos de autismo por ano no Brasil. Essa estimativa não inclui os casos ainda não diagnosticados, que ocorrem por 2 principais motivos: a falta de conhecimento pela síndrome e o diagnóstico tardio. Em 2012, foi aprovada a Lei Federal Berenice Piana, que coloca em prática os direitos que os autistas possuem. No início de 2016, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, visando igualdade a todos que possuem algum tipo de deficiência ou síndrome. Além de frequentar a escola, Felipe é atendido na Associação para o Desenvolvimento do Autista de Campinas. Lá, ele recebe atendimento de psicólogos, fonoaudiólogos e terapia ocupacional. A gente correu atrás muito cedo, isso faz toda a diferença. E aceitar mesmo, o mais importante é você aceitar a criança como ela é. Você aceitar ele como ele é e aceitar o que ele pode te dar, né? A ADACamp luta pela inclusão social e no mês da conscientização do autismo, conhecido como Abril Azul, a instituição organiza eventos como a caminhada realizada no dia 1º de abril.
É conhecendo, é divulgando que a gente vai melhorando cada vez mais o reconhecimento da sociedade e das escolas, da equipe escolar sobre o autismo. A caminhada percorreu o bairro Parque Itália e teve a participação dos funcionários, familiares, a fanfarra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas e também dos atendidos, assim como Felipe, que hoje, com 9 anos, está no 4º ano do ensino fundamental. É muito importante a escola para ele, né? Porque ele tem o convívio com as outras crianças, ele tá aprendendo, ele já aprendeu a escrever o nome dele e também a respeitar mais as pessoas. O autismo nos colocou numa viagem, mas eu sou apaixonada pelo meu guia turístico. É uma viagem que eu não sabia para onde eu ia, mas só tem me trazido coisas boas. É um presente de Deus mesmo. Ainda falando sobre inclusão, março foi o mês de conscientização da síndrome de Down. Natália Galvão conversou com Eulanda de Mello sobre as dificuldades que as pessoas encontram no dia a dia. É o que vamos conferir agora no Papo da Semana. Olá! O dia 21 de março foi comemorado como o Dia Internacional da Síndrome de Down. E hoje, o Papo da Semana vai discutir a inclusão social das pessoas que têm essa deficiência. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Eulanda de Mello Bruno. Ela é coordenadora pedagógica do Centro de Educação Especial Síndrome de Down. Oi, Eulanda, tudo bem? Tudo bem, você, Natália? Muito obrigada pela participação. Imagina, obrigada eu. Falando um pouco sobre esse tema da inclusão, né? Conta pra gente quais são os principais desafios de incluir a pessoa com síndrome de Down na sociedade. Eu encaro como um único desafio, que ainda é o preconceito. As pessoas ainda não têm muito conhecimento do que é a síndrome e do que é a pessoa com síndrome de Down. Então existe aquele preconceito de que ela não vai ter as habilidades e as competências necessárias para estar na escola ou para inserir num trabalho, sempre envolvendo a falta de conhecimento mesmo. Existe aquela tendência, né, das pessoas acreditarem que a síndrome de Down é uma doença, né? Isso daí já tem que ser desmistificado, né? Nós não, a síndrome de Down, ela é como todas as outras síndromes, é um acidente genético, né, que pode acontecer em qualquer gestação, seja de uma mãe nova, seja de uma mãe de mais idade, pode vir no primeiro filho, pode vir no segundo filho. Não, o próprio nome já diz, acidente genético, não tem como precisar. Então, assim, essa desmistificação de que ele é doente, isso é um trabalho que vem sendo feito dia a dia, com as próprias famílias se empoderando disso. Uma coisa importante, né, é que agora nesse ano entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que garante os direitos da pessoa com deficiência. Essa lei ela vai ser efetiva nesse sentido da inclusão? Ela é suficiente? Ela é efetiva, sim, né? Nós tivemos grandes avanços com essa lei, em vários âmbitos. O que vai acontecer é que a cada vez que a pessoa for inserido no mercado e começar a fazer valer aquilo que está escrito na lei, nós vamos precisar fazer as adequações normais. Então, assim, o que nós temos de novidade? Primeiro, o deficiente pode se casar ou ter uma união estável, né? Ele pode vir a ter responsabilidades junto à sua família, ele pode dar opiniões desde que ele esteja com alguém que ele tenha confiança. Na educação, nós já tínhamos todo o envolvimento da adaptação curricular, de todo a inclusão escolar, ela já estava vindo caminhando. Com essa lei, ela obrigou, vamos dizer assim, que se tenha um projeto pedagógico que vai do pequenininho até a universidade. Tem todos esses aspectos positivos, né? Mas inclusive você falou sobre a participação da família nisso, né? Toda, do momento do nascimento, do momento da gestação, do momento que essa mãe, essa família descobriu a síndrome de Down dentro do bebê, com a gestação dela, a partir daí ela já tem que levar à frente.
Uhum. E quando a família, os amigos, eles têm aquela preocupação excessiva a ponto de ter até uma baixa expectativa em relação à capacidade da pessoa, isso atrapalha o desenvolvimento na escola, no mercado de trabalho? Porque você está passando para aquela... Vamos pensar numa criança na escola. Você está passando para aquela criança uma informação, tá, subjetiva, que ele não tem capacidade. E ele vai incorporar isso. Com o mais velho, numa assessoria empresarial, as posturas têm que ser a mesma. Então, se ele faz uma mesma função, ele tem que se adequar às regras da empresa. E na escola, a pessoa com deficiência, com síndrome de Down, ela deve estudar numa escola regular? Nossa, não tenha dúvida, eu sou, assim, fervorosa nesse sentido. O que nós vemos hoje? Nós temos muitas escolas inclusivas, que a gente chama, que são escolas que têm um olhar diferenciado para a criança. Então, essa criança pode ter uma visão subnormal, ela pode ser autista, ela pode ter síndrome de Down, ela pode ser PC, que seria a paralisia cerebral. A escola vai olhar essa criança como indivíduo. E o que vai acontecer com esse grupo? Esse grupo vai saber trabalhar com essa criança e essa criança vai ter o modelo dela, que seriam os amigos, né? A gente ainda engatinha na parte da inclusão. Ainda existem escolas que colocam empecilhos, colocam dificuldades para aceitar uma criança. Muitas escolas comentam, não, mas eu não tenho uma equipe preparada para isso. A equipe tem que se preparar, ponto. E aí agora, para a gente terminar, né, como que a gente faz para conscientizar as pessoas, para desmistificar a síndrome de Down, para melhorar esse quadro da inclusão no Brasil? As pessoas têm que conhecer. Elas têm que saber quem é aquela pessoa. É em cima da informação pura e simples. Hoje nós temos site em cima de notícias, né, onde nós colocamos todas as informações que nós achamos pertinentes, seja da área de fono, seja da psicologia, seja na área política, e a gente vai fazendo com que as nossas famílias tenham acesso a isso. Entendi, certo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. O Papo da Semana fica por aqui, fica agora com o TJ PUC. Ataques racistas vêm se tornando cada vez mais frequentes dentro da Unicamp. Pichações com ofensas racistas são cada vez mais frequentes no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Símbolos da Ku Klux Klan e do White Power começaram a aparecer nas paredes da faculdade no dia 8 de março e voltaram a ocorrer na semana passada. É o que conta em entrevista Gabriela Nascimento, membro do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp. Apareceu uma suástica em cima de uma foto da Dandara que tem perto do DCE e as siglas de WP, que no início a gente não entendia, né? As pessoas do DCE que perceberam, mas hoje em dia a gente entende que é o White Power que apareceu em várias das manifestações racistas aqui. Após o aparecimento das pichações, o Núcleo de Consciência Negra passou a tomar diversas ações combativas e a organizar eventos de inclusão. A princípio, a gente organizou um ato que foi bastante forte, né? Que discutiu não só as pichações, mas outras manifestações de racismo que a gente discute desde do início do núcleo. A chapa minoritária do centro acadêmico aqui do IFISH organizou junto com o núcleo um dia de combate ao racismo, com roda de capoeira, com mesa de debate composta por alunos, professores, funcionários. Aqueles que se declaram como negros, pardos ou indígenas ocupavam 18% das vagas em 2014. Esse número caiu para 15,7% em 2015 e voltou a subir esse ano para 16,1%. Esses dados mostram que as pichações servem como força reacionária aos números positivos apresentados em 2016. Apesar dos bons resultados, a caloura Ana Luísa se assusta com o ambiente hostil dentro da universidade e pede por união. Foi um susto, eu acho, saber que acontecia essas coisas, porque a gente acha que a gente vive num pedacinho do mundo que deveria ser um pouco mais aberto. É muito importante todos o núcleo de consciência negra, as chapas, o CACH, se unirem para acabar com isso de forma definitiva. A estudante militante Isabel Laurito vê as pichações como reflexo do racismo dentro da universidade e a luta como única opção para resolver o problema.
É inaceitável que a gente tenha essas pichações racistas, inclusive fascistas, aparecendo no Instituto, e é muito importante o que a gente tem visto de resposta, tanto que o Núcleo de Consciência Negra tem dado dentro da universidade, como tem se articulado com outros estudantes, e é muito importante que a gente dê respostas de resistência e faça com que a luta antirracista amplie na universidade. Acompanhe agora nossas dicas da semana no Acontece. Está aberta a exposição que celebra 75 anos da PUC Campinas. A mostra conta com imagens e peças históricas da universidade. O evento, aberto ao público, acontece na Praça de Alimentação do campus até dia 30 de junho. Começa a sexta a apresentação da peça Impecável, que conta com o ator Luiz Fernando Guimarães. A peça será realizada no Teatro Brasil Quirim às 21 horas no sábado e às 19 horas no domingo. Está em cartaz o filme De Onde Eu Te Vejo, com a atriz Denise Fraga no papel de Regina. A comédia tem como tema o divórcio e é dirigida por Luiz Vilaça. O TJ PUC vai para o intervalo e já voltamos com mais informações. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Voltamos ao vivo e agora vamos conversar com a repórter Daniele Panta. Boa noite, Daniele. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Thaís. Amanhã, dia 14, às 7 horas da noite, o Campus 1 da PUC Campinas cedia o 8º prêmio PUC Campinas e Robert Bosch de Comunicação. O evento premia os melhores trabalhos de conclusão de curso. No total, são 9 indicados, 3 do curso de jornalismo, 3 de relações públicas e 3 de publicidade e propaganda. Aqui comigo está a Mariana, representante do grupo vencedor de publicidade e propaganda no ano passado. Mariana, além do prêmio em dinheiro, qual oportunidade a participação te trouxe? Ter ganhado esse prêmio trouxe mais visibilidade, né? Porque poder colocar que nós conquistamos um prêmio como esse no currículo é um grande diferencial. E sem contar o reconhecimento, né? Que depois de um ano difícil, trabalhando, desenvolvendo esse TCC, essa vitória foi muito gratificante. Obrigada, Mariana. Aqui também está a Marina, representante de um dos grupos indicados de relações públicas nesse ano. Marina, qual a sua expectativa para a premiação? Olha, para nós da equipe Acer já foi uma grande conquista estar entre os finalistas de um prêmio tão reconhecido. E nós vestimos a camisa do projeto, então estamos muito felizes, independente do resultado, já valeu para nós, estamos felizes. Obrigada, Marina. O evento é aberto ao público e acontece no auditório Dom Gilberto às 7 horas da noite. Voltamos para o estúdio. Obrigada, Daniele. Esse ano, a PUC Campinas completa 75 anos. Nós, do TJ PUC, fomos atrás de pessoas que ajudaram a fazer essa história. A PUC Campinas foi fundada em 7 de julho de 1941. O terreno era de Joaquim Policarpio, o Barão de Itapura. Geraldo Mariolani trabalha na instituição desde 1963. Quando eu estudei, só funcionavam as faculdades no prédio central, lá na Marechal Deodoro. Depois foram criados os campi. Primeiramente o Campus 1, na ocasião exatamente de sua inauguração, é que a universidade se transformou em Pontifícia. O Museu Universitário PUC Campinas é criado na década de 1950 com o professor Afonso Trujillo. Maria Salete, sua ex-esposa, trabalhou na instituição por mais de 50 anos. Planejaram para ele e o padre Mauri também, que era da área de sociologia, fazer uma excursão para a região ali de Campo Grande, que tinha tribos bororos, tudo, para a gente entrar em contato com algumas tribos. Então organizamos. Nós conseguimos muito material. Os índios fazem muitas esteiras, fazem balaios. Eles nos deram, e a gente falou justamente que queria organizar um museu. Então os índios deram mais, os padres deram mais. Então trouxemos todo o material e assim então nós começamos ali o museu lá embaixo dessa salinha.
Paulo Afonso Coelho, de 70 anos, é diretor do grupo de teatro da universidade. Trabalha na instituição há 43 anos. Existia há muito tempo a necessidade de fazer um teatro universitário, desde quando eu era aluno, inclusive. Aí uma reunião de grupos de pessoas, de diretores das faculdades, pensaram em fazer alguma coisa relacionada com o teatro universitário. Aí surgiu a ideia de fazer o Centro Cultural, que partiu de um jantar que nós fizemos. A PUC Campinas está entre as melhores universidades do país e atualmente conta com mais de 18 mil alunos. Irineu Machado, de 88 anos, é auxiliar administrativo da PUC Campinas, na Faculdade de Direito há 42 anos. Quando eu entrei na PUC, eu trabalhava na ferrovia. O meu amigo na ferrovia percebeu que eu era uma pessoa que ele podia confiar em mim. E me levou, e pôs no carro dele, me chegou lá no Colégio Pio XII e falou para o padre diretor: Monsenhor Couto, esse aqui é o senhor Irineu, meu amigo, que o senhor pode confiar, o senhor pode dormir sossegado e trabalhar o dia inteiro aqui, de olhos fechados, que tenho certeza que ele vai corresponder com a tarefa que o senhor vai oferecer para ele. No dia 15, começam as inscrições para as aulas funcionais aos domingos no Parque das Bandeiras. As inscrições podem ser feitas no shopping e são gratuitas. Pesquisa do Sebrae revela que o número de brechós teve um aumento de 23% nos últimos anos. Essa é a solução que os consumidores têm encontrado para economizar na hora das compras. Confira. Brechó, um lugar caracterizado pela venda de roupas e acessórios exclusivos com um preço abaixo do mercado, atraindo um público de pessoas de várias classes que buscam originalidade e peças vintages. Com a crise, as pessoas estão procurando modos de escapar dos altos preços das lojas. Uma das soluções encontradas é recorrer aos produtos usados encontrados em brechós. Segundo o Sebrae, o comércio de usados cresceu de 2013 a 2015 23%, totalizando mais de 13 mil unidades de brechós. No início era muito mais difícil para eu ter cliente, hoje em dia já tenho bem mais. As pessoas estão comprando menos, mas não deixam de frequentar. Quem vem, volta de novo. Por sentir carência de brechós em Campinas, Kátia abriu seu negócio há 7 anos e diz estar feliz por sua escolha. Vem crescendo sim muito o número de pessoas que vem até por curiosidade, que vem dar uma olhadinha e gosta e compra alguma coisa, indica e vem amigas. Isso é bem legal, bem bacana. O Bazar da Sobrapar teve um aumento de 7,5% em 2015. Segundo Adalberto, coordenador do Bazar, isso aconteceu devido à propaganda feita pelos seus clientes. Essa tendência que o brasileiro hoje, ou devido à crise, ou devido ao fato dos móveis e das roupas serem triadas, está dando um grande benefício às pessoas que precisam. E quando você usa uma coisa que já foi usada para outra, está em bom estado, você está deixando que outra peça seja produzida. Então isso também é um ciclo de conservação e proteção ao meio ambiente. Vera frequenta brechós há muitos anos. Hoje, trabalhando com eventos, ela vai à procura de itens antigos para compor suas decorações. Eu tenho 56 anos, então desde os 16. Então eu conheço muitos brechós em Campinas. Então eu sei o que está valendo a pena. Vitória sempre teve um estilo diferente das outras meninas e foi em busca de peças diferentes das grandes marcas que começou a frequentar brechós. Hoje, dá dicas para quem quer começar a comprar em brechós. E você, quando chegar num brechó, você tem que olhar tudo mesmo. Não ficar com aquela frescurinha de achar tudo muito empoeirado ou tudo muito bagunçado. Acho que você tem que se enfiar assim de cabeça mesmo. O TJ PUC fica por aqui. Até a próxima edição ao vivo na semana que vem.